Bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Tesouros da Fé. Chegou-me aqui uma pergunta do Marcos William Francelino Gomes, uma pergunta muito inteligente, que diz ele aqui, no e-mail que ele me enviou. A bênção vossa reverendíssima, gostaria de saber o que a Igreja, Santa Amada Igreja, diz sobre a teoria do Big Bang, a teoria da evolução por meio da seleção natural e a possibilidade de vida em outros planetas. Essa sua pergunta é muito delicada e por isso eu trouxe aqui uma surpresa hoje para todos os nossos ouvintes e assistentes do programa Tesouro da Fé, um colega nosso, um sacerdote arauto do Evangelho, que reside em Roma e de passagem aqui em São Paulo teve a delicadeza de estar aqui conosco. Ele apresentou tese de mestrado na Universidade Gregoriana justamente sobre esse tema. Então sua pergunta veio ao encontro de uma resposta que o Espírito Santo quis lhe dar, porque essa coincidência feliz, hoje está aqui o padre Eduardo Cavalheiro, que com muita solicitude vai nos responder essa pergunta. Padre Eduardo, o que você tem a dizer, o senhor tem a dizer a respeito disso? Porque eu preferia nem entrar no assunto, mas quando eu vi o senhor aqui, Ginal, vou arriscar e estar com o senhor aqui no nosso programa. Muito obrigado, de antemão, e agradeço em nome dos nossos assistentes. O que o senhor diria a respeito disso? A teoria do Big Bang, a teoria da evolução por meio de seleção natural e a possibilidade de vida em outros planetas. Bom, antes de nada, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui no programa Tesouros da Fé e ter a oportunidade também de dizer alguma coisa de útil para os nossos telespectadores. Realmente o tema é muito interessante, mas a gente precisa fazer algumas precisações prévias, Sim, antes de entrar na matéria. Porque o tempo que nós temos, infelizmente, é pouco, mas vamos tentar dar algumas ideias essenciais que necessariamente serão incompletas. Mas a primeira coisa que a gente vê lendo essas perguntas é o seguinte: o que está por trás, a preocupação que esta pessoa tem e que todos temos no fundo, é o que se conhece como a questão das origens. sim. Ou seja, o que está na origem do mundo, da vida e do homem. Sim. Quase dizer o que existia antes de o mundo existir. Como que aconteceu? Como tudo aconteceu. A ciência normalmente se ocupa do como e do porquê também, em certa medida. Mas a ciência não dá a resposta à pergunta do sentido. Sim. Então, ela pode responder perguntas parciais de como aconteceu tal coisa, ou por que aconteceu tal coisa. Mas o sentido último a ciência não dá. Então, a gente tem que saber bem distinguir os dois âmbitos, porque o âmbito da ciência é um, o âmbito da teologia, portanto, da doutrina, é outro. Não são âmbitos que estejam em conflito entre eles. De fato, a doutrina católica ensina, já desde muito tempo faz, que não pode ter um enfrentamento. Por quê? Porque a verdade que estuda a ciência Sim. procede da mesma verdade com maiúscula que estuda a doutrina teológica. Portanto, sendo as dois procedendo da uma única verdade, não podem estar em contradição. Portanto, não há contradição entre fé e razão. Não pode ter. Não pode haver, sim. Não pode ter. Mas acontece que às vezes, aparentemente tem. Sim. Então, a gente não diz nem que são dois campos enfrentados entre eles, em choque, nem que são dois campos completamente separados, como se fossem dois planos paralelos que nunca se tocam. Sim. Nenhum dos dois extremos é verdade. A verdade é matizada e, portanto, tem pontos de encontro. Mas a gente tem que ser muito cuidadoso na terminologia e nos matizes, porque muitas vezes nessas matérias o que acontece é que, por falta de rigor terminológico, Sim, o modo de dizer as coisas. A mesma palavra pode querer dizer coisas diferentes. Exatamente. Às vezes dá lugar a confusões
que no fundo não tem, mas se cria a confusão. Então, uma coisa que precisa dizer na linha das premissas é que toda teoria científica, essas três são três teorias científicas. O Big Bang, a evolução e a possibilidade de vida. São teorias científicas, Sim. feitas por cientistas. Mas toda teoria científica, é bom saber isso, tem uma filosofia por trás. Por quê? Porque a ciência trabalha com base em umas premissas que não são científicas, mas filosóficas. Por exemplo, se a gente dizer, a ciência quer analisar esse copo aqui, esse copo de água, está muito bem. Então, para analisar esse copo de água, primeiro, tenho que admitir que eu existo. Se existo, posso analisar o copo. Claro. Tenho que admitir também que o copo existe. E existe fora de mim. Tenho que admitir também que eu sou capaz de conhecer o copo. Que o que os meus sentidos me dizem é verdadeiro. Até está no campo da razão, da análise, do raciocínio. Da filosofia. Da filosofia. Portanto, coisas que não têm a ver com a ciência, mas que a ciência assume. Sim. Então, isso quer dizer que a ciência sempre trabalha com hipóteses, com pressupostos, melhor dizer, pressupostos filosóficos. Sim. Então, dependendo de qual seja a filosofia que está por trás da teoria científica, pode acontecer que os resultados da teoria científica, as consequências, sejam compatíveis ou incompatíveis com a doutrina teológica. Perfeito. Por exemplo, uma pessoa que se baseia numa filosofia idealista, que acontece? Que ele vai dizer que esse copo, no fundo, não existe. É uma imaginação, é uma projeção da minha imaginação nos meus sentidos. Então, necessariamente vai tirar conclusões erradas, que vão entrar em contradição com a própria doutrina católica. Com a própria doutrina católica. Claro. Então, isso é uma coisa que precisa deixar muito clara. Portanto, a igreja o que faz? A igreja não se pronuncia sobre as teorias científicas enquanto tais. Muito interessante. A igreja o que faz é pegar os resultados da ciência, que não são científicos, mas filosóficos muitas vezes. Sim. Então diz, esse resultado aqui não está de acordo com a doutrina católica. Mas não é um resultado científico, é um resultado filosófico, é dizer, uma dedução filosófica a partir de uma teoria científica que, no fundo, já tinha na base uma filosofia errada. Vamos por um exemplo. Existe uma teoria de um famoso cosmólogo chamado Stephen Hawking. Sim, muito conhecido, um físico aí que todos devem conhecer de televisão, de notícias. Ele é catedrático Cambridge, na Inglaterra, na cátedra Newton, famosíssima. Mas acontece que a ele falta uma série de pressupostos filosóficos e ele com facilidade confunde o nada filosófico com o nada científico. Então, ele sabe muitas matemáticas, ele conhece perfeitamente a teoria quântica e muitas outras coisas da física. Então, ele tem a experiência de que quando no campo da mecânica quântica pode acontecer que onde não tem nada, entre aspas... Não é o nada filosófico. Exatamente. É um nada que ele acha que é o nada filosófico. Veja que situação. Nós estamos numa situação parecidíssima, porque o tempo nosso já está terminando, padre. De modo que temos quase nada de tempo. É um outro nada. De modo que vocês vão sair ganhando com este nada, porque vão ganhar um outro programa a respeito do assunto. Por isso deixamos uma bênção muito especial e não percam o próximo programa a respeito do mesmo assunto com o Padre Eduardo aqui conosco. Vamos deixar uma bênção muito carinhosa para todos vocês. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. E até o próximo programa, se Deus quiser.